Olá pessoal, desejo que vocês tenham uma boa semana. O terceiro ano, né, começou agora, continuando aí o estudo da eletrostática na questão do campo elétrico, né? Então o que vem a ser o campo elétrico? Na aula eu falei que é o mesmo sentido do campo magnético. Quando você tem dois ímãs que tentam colocá-los em contato, você vê que se os polos estiverem opostos, eles ficam forçando a não se tocar. Quando você, ao contrário, coloca polos que se atraem, eles, antes mesmo de você tocar um no outro, eles se encostam, né? Se atraem. Por quê? Porque ao redor desses ímãs há o campo magnético. Então o campo elétrico é a mesma ideia. Quando você tem uma carga, certo? Você percebe que existe um campo elétrico quando você tem essa carga aqui, em um certo ponto, e aproxima outra carga. Então o campo elétrico, certo, gerado por essa carga aqui, vai alterar, né, vai impactar algo sobre essa daqui, ou afastando ela, se elas tiverem cargas iguais, ou atraindo ela. Então, uma determinada distância em que você colocar essa carga, a chamada carga de prova, ela vai começar a sofrer, certo, devido à ação do campo elétrico daquela carga que está gerando o campo elétrico, ou sendo atraída por ela ou sendo repelida, né, afastada, dependendo do sinal. Então, você, no campo elétrico, você vai ter as três características que também existem na força. Intensidade, que é a conta. Intensidade é a conta que se faz para dar o valor, o número. Direção e sentido. Então, nessa questão aqui, para calcular, você tem uma carga negativa. Aí essa questão do sinal da carga é importante para a questão do sentido, certo? Uma carga negativa de menos 2 microcoulomb e uma força, nessa carga de 8 vezes 10 a menos 3. Essa força, ela estava atuando, né, no sentido para a direita e horizontal, na direção, certo? O que é direção? Direção é horizonte, vertical, certo? Horizontal, vertical ou inclinada, que aí depende do ângulo. E sentido é para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, certo? O sentido que está tomando. Então a intensidade, que pedia que determinasse as características do campo elétrico, né? Então a gente tem que determinar intensidade, direção e sentido. Quando diz calcula o campo elétrico, encontra o valor do campo elétrico, é só a conta. Mas aqui quando pede as características são três coisas, é dizer qual é o valor dele, qual é a direção, qual é o sentido. Então o valor dele se pega em módulo, você tem força 8 vezes 10 a menos 3 e você tem carga 2 vezes 10 a menos 6. Lembre-se que esse valor vale por 10 a menos 6, né? Aí você vai ter aqui 4, 8 dividido por 2, 4, vezes 10, aí você tem menos 3 mais 6. Lembra daquela relação, né? Que sempre vai ficar positivo o de baixo. Aí você vai ter aqui 3. Então você tem 4 vezes 10 a menos 3 Newton por Coulomb. Por que essa medida? Newton de força, Coulomb de carga. Certo? Então esse campo elétrico, ele é capaz de provocar essa força aqui por cada unidade de carga que estiver nele. O que é que isso quer dizer? Por exemplo, isso aqui é 4.000, né? Que é 4 vezes 10 a terceira dá 1.000. Então ele é capaz de atrair, o equivalente seria 4.000 quilos, metros, durante o segundo, a cada segundo, por cada unidade de carga que tiver lá dentro. Esse campo que está sendo gerado em torno dessa carga. Aí o que acontece? Quando a carga é negativa, você tem o sentido, né? Isso aí está nas aulas. O sentido invertido. Então, se o sentido da força é para a direita e a carga é negativa, o sentido do campo, certo? O sentido vai ser para a esquerda, ok? Certo? Então é isso que acontece. Quando a carga é positiva, o campo acompanha o sentido da força. Quando a carga é negativa, o campo tem sentido contrário. Então, se o sentido da força é direita, o campo vai para a esquerda. E a direção é sempre a mesma. Então, direção, você vai ter sempre a mesma da força, que é horizontal. Okay? Então, o campo elétrico tem intensidade, que é o valor, o cálculo. Na próxima aula vocês vão ver outras maneiras de calcular, não tem só essa maneira. Você tem direção e sentido. Direção é a mesma da força sempre, para onde a força estiver direcionada, o campo também está. E sentido depende. Se a carga é negativa, ele fica com sentido contrário. Se a carga é positiva, ele fica com o mesmo sentido. Então essa questão 2 é uma aplicação, por exemplo. Por aí vocês podem ter uma noção, claro que é
extrapolando, né? Mas é algo que acontece. Os trens magnéticos, né? Eles funcionam, você tem o campo elétrico gerado, né? Na distribuição dos fios, né? A condução elétrica do trem, e gera um campo magnético, né? Que impulsiona o trem a estar sempre nesse embate. Por quê? Porque é o magnetismo com os polos invertidos. Há um polo no trilho e outro no trem, que um vai empurrando, forçando o outro. Esse campo é alimentado pela corrente elétrica que está tendo lá nas transmissões, né, ao longo da linha de trem, do trilho. E por isso que eles adquirem uma velocidade alta, rápida, né, porque são sempre, a gente vê aqui na questão de física e eletricidade, são sempre valores muito altos. Então aqui é um caso parecido. Você pegar esse problema, você tem que tentar representar a situação que está vendo aí. Então existe uma carga que pode ser calculada a massa é 2 gramas, né? E ela estava aqui, ela estava em equilíbrio estático. O que quer dizer equilíbrio estático? As forças que atuam sobre ela estão fazendo com que ela fique parada, em repouso. Estático é de repouso. Então o que acontece se eu pego algo e solto? Pela ação do campo gravitacional, ele é empurrado, né? Tende a ir para o centro da Terra, é empurrado pela Terra. Como você tem um campo elétrico agindo contra o campo gravitacional, né? Ambos, que diz que agem na vertical, mas um está oposto ao outro. Esse campo elétrico se anula com o campo gravitacional e faz a carga ficar em equilíbrio estático, ou seja, faz ela parada, ela não cai, né, por ação do campo elétrico. Aí o que é que a questão pede? Que você calcule o campo elétrico. Só que a gente sabe o quê? Que campo elétrico é força e carga. Bem, a carga tem. A carga é de 5 microcoulomb. Mas e a força? Aí daí é que vem aquela questão também de você ligar com conhecimentos prévios, né? Quando você viu força a primeira vez, lá no primeiro ano, né, que teve a noção de força, o que é força? Massa e aceleração. Então, qual é a força que está existindo sobre essa carga nessa situação? Se ela está em equilíbrio lá, né, sobre a ação gravitacional, a força que está agindo nela é o peso, né, a força-peso gravitacional. Que é quem? A massa da carga vezes a aceleração da gravidade, certo? Aqui o campo é gravitacional, é a aceleração da gravidade. Então a força a gente acha com massa vezes aceleração. Lembrando que força é dado em Newton. E Newton é quilômetro por segundo. Tenha cuidado com isso, por quê? Porque a massa vem em grama. Certo? Se botar o 2 ali, você teve toda essa ideia anterior, montou a questão, tal, fez esse raciocínio, mas já vai errar todo o cálculo. Porque tem que transformar essas gramas para quilo. Aí sempre esquecendo, você vai. 1 quilo é o que? 1000 gramas. Certo? Quanto vai ter? 2 gramas. Ou seja, você vê aqui que vai ser o 2 dividido pelo 1000. Né? Quando fizer aqui mesmo pelos extremos, no final vai acabar ficando 2 dividido pelo 1000. Ou seja, é como se você acrescentasse 10 a menos 3. Por que 10 a menos 3, professor? Os três zeros daqui, negativo, porque está dividindo. Para transformar a grama para metro, para quilo, perdoe, é como se você fosse dividir por 1000, ok? Vezes a aceleração, que é 10. Aí você tem força como sendo 2 vezes 10, faz a relação aqui, ó, menos 3 aqui com 1, menos 2 Newton, ok? Então você tem essa força atuando nessa carga. Qual vai ser o campo elétrico? O campo elétrico vai ser a força, 2 vezes 10 a menos 2, dividido pela carga, 5 vezes 10 a menos 6. Então você vai ter 2 quintos vezes 10 a 4, né? Menos 2 vai ficar positivo aqui, vai ficar 6, menos 2 mais 6 dá 4. 2 dividido por 5, você vai fazer, tem que acrescentar o zero, né? 2 dividido por 5, você tem 0, Você viu com seu cabelo? 4. Então você vai ter 0,4 vezes 10 a 4. Não desapareceu. Você pode usar um zero daqui para deslocar a vírgula uma casa. 4 vezes 10 a terceira Newton por coulomb. Certo? Então nessas condições aí, com essa carga e essa massa da partícula agindo, você vai ter essa intensidade. Aí, como a carga é positiva,
né, o sentido. Então o que é que você tem aqui? Certo? Você tem a carga aqui, a gravidade faz o quê? A gravidade puxa para baixo. O que é que o campo elétrico vai fazer? Isso aqui é a gravidade, né? A gravidade quer que a carga caia. O campo elétrico vai fazer o contrário. O campo elétrico vai puxar para cima. Então qual é o sentido? Certo? Qual é o sentido? Se a gravidade está agindo assim e a carga está em equilíbrio, ela não cai por conta da ação do campo elétrico, quer dizer que a força está agindo e o campo, por ser uma carga positiva, ele tem o mesmo sentido da força. Então o sentido é para cima. Certo? E a direção, como a gravidade sempre age na direção vertical, a direção do campo também é vertical. Né? Só que um é vertical puxando para baixo e o outro é vertical para cima. Então a direção é também vertical. Okay? Aí tenha sempre cuidado com essas unidades. É o assunto que tiver preparando para o Enem aí, puxa muito. Você tem que lembrar o que era a força, que é a base lá, massa e aceleração. Aí usar justamente a aceleração da gravidade, que se trata de um campo de gravidade. E lembrar que a massa tem que transformar, porque se você tivesse usado só o 2 aqui, você ia ter 20, né? Ia trabalhar com 20 dividido por 5 ia dar um resultado totalmente diferente no final desse campo. Porque a massa tem que ser em quilo quando se trata de força, que é quilômetro por segundo. Lembre-se que Newton é uma unidade tomada como o que você pode mover 1 quilo pelo espaço de 1 metro durante um segundo. Essa é a base que pegou essa questão de massa e aceleração e transformou para dar o valor de Newton. Boa semana aí, paz e bênçãos, bons estudos.